Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Deixa eu só ajustar um pouquinho aqui. Que Deus te abençoe. Estamos transmitindo ao vivo aqui pelo YouTube e pelo Instagram. É o nosso culto a Deus, nosso culto online. E eu convido você a permanecer aqui nessa transmissão. Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Amém? Só um ajuste aqui. Eu quero pedir a você que coloque aí nos comentários o seu nome, a cidade de onde você está falando. E caso você queira, coloque o seu pedido de oração. Ao final dessa mensagem eu vou orar por você, vou orar pela sua família. Boa noite a todos que nos acompanham, todas as pessoas que são membros do canal, que nos apoiam financeiramente. Que Deus te abençoe e multiplique na sua vida. Todos aqueles que compartilham as mensagens nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Isso nos ajuda a tornar o nosso projeto relevante para o YouTube. Amém? Se você já é inscrito e caso queira se torne membro, a gente tem o Apoia-se, temos uma conta jurídica, tem várias formas de nos ajudar. E eu quero ler com você hoje uma mensagem, antes de nós entrarmos na mensagem principal aqui, eu quero compartilhar uma palavra que está em Efésios capítulo 4, versículo 32. Efésios 4, 32. Diz assim a palavra do Senhor: Sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Bondosos e compassivos, uns para com os outros. Nós estamos sujeitos a cometer muitos erros e a pecarmos contra Deus. Mesmo reconhecendo que somos falhos, ainda assim nós nos colocamos na posição de juízes. E quando temos que lidar com o pecado de outras pessoas, nós agimos de uma forma implacável. Antes de condenar alguém, olhe para dentro de si, reconheça os seus próprios pecados e peça perdão ao Senhor. Uma oração precisa ter como elemento principal o reconhecimento de que somos pecadores. Quando nos arrependemos e confessamos os nossos pecados a Deus, recebemos a misericórdia e o perdão. Isso faz com que o nosso coração seja aliviado, a nossa consciência seja limpa e a nossa alma encontre descanso. É uma mensagem que eu li aqui desse livro, olha. É o novo devocional Minuto com Deus. O seu tempo é agora. Chegou finalmente, está disponível. Recebi essa semana os exemplares aqui. Mas você pode pedir o seu pelo site da editora UP Books, que vai estar na descrição desse vídeo aqui, olha. Então, não deixe de adquirir. Esse livro ele tem como proposta uma leitura diária, uma página apenas por dia, para que você seja abençoado, seja edificado, porque a palavra do Senhor, ela é o verdadeiro alimento que sustenta a nossa alma, que fortalece o nosso espírito. Então não deixe de adquirir esse livro. O seu tempo é agora. É o novo devocional do nosso ministério.
feito com muito carinho, é fruto de um tempo, né, devocional que eu tiro todos os dias. Eu escrevi junto com o meu filho Gabriel Oliveira, que me ajuda a compor as mensagens. Então você será muito abençoado, você será muito edificado. Amém? Em nome de Jesus. E você estará ajudando a gente aqui no nosso ministério. Você estará sendo abençoado e nos abençoando também. Louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor, irmão Adão, irmã Cida, irmã Gisele Lima, irmã Terezinha, a irmã Monique está falando, pastor, quero todos os livros. Eu não sei se todos estão disponíveis lá, porque tem alguns que já são mais antigos, mas entra lá no site da UP Books que você vai ver quais que estão disponíveis. Irmã Rosana Vescovi, irmão Célio, Xande Perotti, boa noite a todos, Cauane, muitas pessoas aqui acompanhando, louvado seja Deus, Cristiano, Sandra, Ivonete. A Ivonete está perguntando aqui, pastor, qual o Pix do ministério? Eu vou colocar aqui, eu vou pedir para alguém colocar aqui, tá? O nosso Pix é o CNPJ, mas eu não quero digitar aqui agora para não perder aqui esse momento de interação com os irmãos, tá bem? Que Deus abençoe você. Compartilhe essa mensagem aí, olha. Você está sendo abençoado, você está sendo edificado pela palavra, não deixe de mandar para quem você ama também. Você que está aí no Instagram, você que está aí no YouTube. Irmãos, Deus colocou algo no meu coração. É o primeiro culto de domingo que nós fazemos esse ano. Eu já fiz uma transmissão esse ano, mas não era domingo. É o primeiro culto de domingo que eu me dispus a fazer aqui. Muitas vezes eu não tenho como, por causa do meu trabalho, eu ainda trabalho na Infraero, né? Eu estou próximo de me aposentar. E muitas vezes, por causa do trabalho, eu não tenho como transmitir. Ou às vezes alguma viagem, alguma coisa me impede. Mas eu sempre gosto de estar aqui, porque eu sei que muitas pessoas são alcançadas pela palavra de Deus. E eu me sinto honrado por isso, de você acompanhar essa transmissão, né, de você fazer parte do nosso ministério, você que está à distância. Um dia nós iremos todos nos encontrar. Se não for aqui nessa vida, será na vida eterna. E eu tenho certeza que o meu coração vai se regozijar por essa oportunidade de falar da palavra de Deus para você. Eu quero compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração, uma palavra dos evangelhos, Evangelho de João, capítulo 2. João, capítulo 2. Do verso 13 ao verso 22. É uma passagem bastante conhecida e eu quero relembrar aqui alguns ensinamentos que nós podemos extrair dessa passagem. João capítulo 2, a partir do versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Jesus foi na igreja, né? Jesus foi no templo, e quando ele chegou lá, no pátio, não lá dentro, mas no pátio, tinha pessoas comercializando animais e trocando dinheiro. Versículo 15 diz assim: então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas
e virou as mesas. É difícil a gente imaginar isso, né? O Jesus que é manso e humilde, o Jesus que aparentemente é uma pessoa pacata, uma pessoa que não resolve as coisas de forma violenta, chegar virando as mesas dos cambistas. Mas ele fez isso. Jesus teve o seu momento ali de indignação por causa daquela atividade comercial que estava acontecendo na igreja. Então tá, vamos continuar a leitura aqui. Aos que vendiam pombas, disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Eles estavam dizendo assim: quem é você para fazer tudo isso? Nos dê um sinal da sua autoridade, um sinal espiritual, um sinal miraculoso. Versículo 19, Jesus lhes respondeu: destruam esse templo, e eu o levantarei em 3 dias. Essa passagem do versículo 19, ela mesma se explica logo adiante. No versículo 20, diz assim: os judeus, diante dessa palavra de Jesus, os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? As pessoas que ouviam Jesus, que andavam com Jesus, elas ainda não haviam percebido que muitas coisas que Jesus fala, ele fala num sentido figurado. Ele usa uma figura de linguagem para explicar alguma coisa espiritual. Então eles estavam achando que o destruir o templo era destruir literalmente. O versículo 21. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Então o versículo 21 explica o que Jesus quis dizer no versículo 29. Jesus não estava falando de derrubar paredes, ele estava falando do seu corpo. Ele estava falando que ele poderia morrer e em 3 dias ele voltaria à vida. Verso 22. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Eu li João, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 22, se alguém, porventura, perdeu aí. Eu quero ler também, ainda falando sobre esse mesmo assunto, Mateus capítulo 21, versículo 12 e 13. Mateus 21, 12 e 13. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Bom, por 3 vezes, quando você examina os evangelhos, você percebe que os evangelistas, João, Mateus e Marcos, falam sobre Jesus expulsando os vendedores e os cambistas do templo. A maioria dos estudiosos, dos especialistas em Novo Testamento, acredita que Jesus purificou o templo 2 vezes. E isso aconteceu num intervalo de 3 anos, aproximadamente. Então não se trata da mesma passagem. Por mais de uma vez, acredita-se que Jesus entrou no templo e expulsou ali os vendedores e os cambistas. Então hoje eu quero falar sobre essa passagem e o que ela representa para nós.
Primeiro eu quero mencionar aqui para você, para efeito de conhecimento, que esse templo em Jerusalém, ele foi destruído realmente. 40 anos depois que aconteceu esse episódio, o templo foi destruído. Aquele edifício físico que representava a presença de Deus para o povo judeu na terra, ele nunca mais foi reconstruído. E aquela construção não teria mais valor espiritual para as gerações futuras. O próprio Jesus, quando conversou com a mulher samaritana em João capítulo 4, ele havia falado de uma mudança do lugar de adoração para quem é verdadeiramente um servo de Deus. Jesus fala para a mulher samaritana em João capítulo 4, a partir do verso 21, ele diz assim: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que vocês não adorarão o Pai nesse monte, e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, o lugar para Deus não importa, importa a atitude do coração. É isso que Jesus estava dizendo. A mulher samaritana disse assim: eu aprendi com os meus pais que nós devemos adorar lá no Monte Gerizim. Vocês, judeus, acreditam que é em Jerusalém. Qual é o verdadeiro lugar? Jesus está dizendo: olha, o que importa não é a igreja que você está, não. O que importa é como está o seu coração diante das coisas de Deus, diante das coisas sagradas. Porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Às vezes nós ficamos procurando pela igreja certa. Qual é a igreja correta? Onde eu devo adorar a Deus? Onde eu devo louvar a Deus? O lugar é o que menos importa, irmão. O lugar é o que menos importa para Deus. O que importa é a atitude, a reverência do seu coração. Às vezes as pessoas, eu fico vendo algumas igrejas, né, que têm esse costume, e eu não estou aqui julgando ou condenando isso. Quando você vai ler a Bíblia, quando você vai ler a palavra, todo mundo tem que ficar de pé. Amém. É um sinal de reverência. Mas para Deus, os sinais externos que nós damos a Ele não significam nada. Às vezes a pessoa está de pé, está de cabeça baixa, mas a sua mente está carregada pela inveja, pelo ódio, pela vingança, pelos desejos impuros. Então, o fulano está de olho aberto, ó, ele não está sendo reverente a Deus. Não, às vezes ele está melhor do que você e eu. Porque não é a expressão da minha face que vai comover Deus, não. Não tem nada disso. Quem se comove com essas coisas somos nós. Quem olha para alguém e fala assim: nossa, o fulano é tão espiritual, não é? Olha ali, ele está de olhinho fechado, está com a mão levantada. Pois é, mas às vezes o coração não está inclinado. Então, Jesus, ele chegou no templo e ficou indignado com aquela cena que ele viu. Das pessoas usando a casa de Deus, né? E a casa de Deus no Antigo Testamento, essa expressão casa de Deus, referia-se ao templo, simbolizava um marco da presença de Deus entre o seu povo, assim como o tabernáculo representou isso durante a trajetória no deserto, e era um lugar de adoração, um lugar onde o povo de Deus podia entrar, respeitando os seus limites, para adorar a Deus. Por isso que o salmista, em Salmos 122, no versículo 1 e 2, diz assim: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor.
Os nossos pés já se encontram dentro das suas portas, ó Jerusalém. Estava falando do templo. Quando o judeu dizia, vamos à casa do Senhor, era o templo. Só que esse local físico perdeu seu sentido. Quando Jesus veio e andou entre nós, já não havia mais sentido você ir para um lugar teoricamente sagrado para adorar a Deus. Porque Deus não habitava mais, e ele diz isso, eu vou ler daqui a pouquinho, Deus passou a habitar dentro de nós. Um dos nomes de Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. Hoje, a gente fica mistificando a igreja, o lugar, né? Não, quando eu vou à igreja, eu tenho que ficar em reverência, eu tenho que me prostrar, eu tenho que adorar, eu tenho que ter uma atitude mais compassiva. Parece que as pessoas entram para dentro da igreja, aparece até uma auréola assim, ó, na cabecinha dela e duas asinhas. Não, virou um anjo porque está dentro da igreja. O lugar não significa nada. Essa santidade, essa reverência, esse amor, essa atitude compassiva, ela tem que ser vista por Deus em nós o tempo todo. Os dias mais difíceis de cultuarmos a Deus é de segunda a sábado, não é no domingo. No domingo parece que todo mundo vira um anjo de candura. Mas Deus quer ver essa atitude contrita em nosso coração durante a semana. Hoje você está aí, né, louvando a Deus, você vai na igreja, você vai na escola bíblica dominical, você coloca a sua Bíblia debaixo do braço. Mas e amanhã? Amanhã é segunda-feira. Amanhã você vai para o seu trabalho. O culto a Deus, ele não termina quando as portas da igreja ou do templo se fecham, porque a igreja somos eu e você. Amém? Entenda isso em nome de Jesus. Naquela época, os judeus se deslocavam para adorar a Deus num lugar específico. Só que aquele lugar que deveria ser chamado casa de oração, aos olhos de Jesus, e os olhos de Jesus são os olhos de Deus, aos olhos dele havia sido transformado em um covil de ladrões, em um lugar destinado somente ao comércio. Então, no Novo Testamento, o templo ou o tabernáculo representa duas coisas: o nosso próprio corpo, o corpo de cada um de nós. E eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20, onde o apóstolo Paulo diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. O meu corpo e o seu corpo não nos pertencem. Se nós consagramos a nossa vida a Deus, se nós entregamos a nossa vida a Deus, o nosso corpo pertence a Deus, porque o nosso corpo é morada do Espírito Santo. O nosso corpo é morada do Espírito Santo. No dia em que nós recebemos Jesus na nossa vida como nosso Senhor e nosso Salvador, nós somos visitados pelo Espírito Santo de Deus e ele passa a habitar em nós. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Isso aqui é importante. Eu não posso usar o meu corpo para sensualizar, eu não posso usar o meu corpo para o pecado, eu não posso usar o meu corpo para o roubo, eu não posso usar o meu corpo para a violência,
Eu não posso usar o meu corpo para fazer nada que seja reprovável para Deus. O meu corpo é morada de Deus, é morada do Espírito Santo e precisa ser usado para a glória do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, guarda a sua vida, guarda a sua santidade. Santidade é o que Deus espera de nós. Glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. E uma outra passagem que eu quero mencionar, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, ou seja, o nosso corpo, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. O nosso corpo é temporário, o nosso corpo vai passar, o nosso vigor irá desaparecer. Hoje eu estava lendo Salmos 90, né, que diz assim, versículo 12, Senhor, nos ensina a contar os nossos dias com sabedoria para que alcancemos corações sábios. Salmos 90 é um salmo que é atribuído a Moisés, a sua autoria, e Moisés fala, ele dá uma aula ali, depois você lê Salmos 90 todo, ele dá uma aula ali sobre a brevidade da vida, dizendo que nós vivemos até os 70 anos, se nós tivermos uma robustez, um vigor, nós ainda conseguimos chegar aos 80, né? E hoje a medicina, a ciência nos proporciona até mais do que isso. Mas o fato é que um dia a nossa vida acaba. O nosso corpo, ele não é eterno, ele tem uma finitude, ele tem um fim. Mas Paulo diz aqui em 2 Coríntios capítulo 5 que nós teremos uma casa eterna no céu e que ela não foi construída por mãos humanas. O próprio Deus tem preparado para nós uma habitação. Jesus disse que iria para o Pai para nos preparar morada. Então, haverá uma habitação que não é corruptível, mas que é incorruptível, a qual eu e você vamos habitar para sempre com o nosso Pai. Então, o templo aqui, dentro daquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, o templo que Jesus ficou indignado porque estava corrompido, primeiramente ele representa a nossa própria vida, o nosso próprio corpo, que nós usamos muitas vezes para o mal, para dar lugar às nossas paixões, e o que Deus quer de nós é santidade. E a segunda coisa que o corpo, ou melhor, que o templo representa é a igreja. O coletivo do corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 3, depois você dá pause e vai anotando esses versículos aí, assiste de novo se precisar, mas guarde essas passagens. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então Jesus ficou indignado porque ele sabia que nós pertencemos a Deus. E de uma forma figurada, Jesus estava dizendo que nós estávamos profanando o nosso corpo e o corpo de forma coletiva, que é a igreja. Então, essa atitude de Jesus diante da corrupção que estava acontecendo no templo, ela me levou a refletir. E eu quero convidar você a refletir junto comigo nessa pergunta. O que Jesus faria nos dias de hoje
se ele visitasse os nossos templos? Será que ele acharia necessário purificar os nossos templos, como ele fez em Jerusalém? E aqui você pode pensar no templo das duas maneiras: o nosso corpo e os templos onde nós nos reunimos também. As instituições chamadas cristãs, evangélicas ou católicas, que nós criamos ao longo dos séculos e que hoje propagam a palavra de Deus. O que precisa ser purificado? Em mim, individualmente, como igreja, e na igreja como instituição. Você acha que Jesus gostaria de purificar também o templo hoje? Ou se você acha que Jesus hoje entraria numa igreja, num templo, ou ele olharia para a minha vida, para a sua vida e diria assim: não, está tudo certo. Está tudo aprovado o que vocês estão fazendo. Não tem nada que mudar. Qual é a sua opinião? Eu, particularmente, acho que Jesus jogaria fora muitas coisas da nossa vida e das instituições das quais nós fazemos parte. Muitas coisas que individualmente impedem a nossa obediência pessoal a Ele. Nós temos nos corrompido com erros doutrinários. A Bíblia não pode ser interpretada de acordo com a nossa conveniência. Eu preciso olhar para as Escrituras e pedir ao Espírito Santo discernimento para que eu consiga compreender a vontade de Deus, a verdadeira vontade de Deus para a minha vida. Nós precisamos de purificação, precisamos nos purificar, porque somos pessoas corruptíveis. O templo do nosso corpo, ele precisa estar adequado para que Jesus entre e se agrade dele e permaneça nele. Precisamos deixar de lado toda a impureza e todo o acúmulo de maldade, como o Tiago falou no capítulo 1, no verso 21, aliás. Jesus, ele colocaria para fora todas as coisas que os homens atribuíram sem permissão à sua igreja. Muitas igrejas, irmãos, eu não quero falar especificamente de nenhuma aqui em particular, mas a maioria das igrejas ela nasce com uma missão, ela nasce de forma saudável, ela nasce em uma comunidade, abençoando aquela comunidade, mas depois, por causa do orgulho, por causa da vaidade de homens, ela se corrompe. As pessoas começam a colocar nela doutrinas, ensinamentos que não estão contidos na palavra. Por isso que a igreja precisa de purificação. E assim também, numa proporção menor, somos eu e você. Quando nós chegamos à igreja, quando nós temos o nosso encontro com Jesus, nós recebemos a palavra de bom grado e nós damos o nosso melhor, ficamos apaixonados pelo Evangelho e não medimos esforços para ir ao culto, para servir a Deus, honramos a Deus com as nossas finanças, né? Entendemos que a obra do Senhor precisa de contribuição, mas aos poucos nós vamos permitindo que as nossas ideias particulares, os nossos achismos comecem a nos afastar do corpo de Cristo, comecem a nos afastar da igreja. E antes, aqueles que eram apaixonados pela obra, que não mediam esforços, que abraçavam todas as propostas de uma maneira assim, muito apaixonada mesmo, né? Eu não achei a palavra aqui, que se mostravam dispostos a fazer aquilo que era proposto, começam a questionar tudo
e aos poucos vão esfriando, o olhar passa a ser um olhar de crítica e não um olhar de admiração sobre os homens e mulheres de Deus. Então Jesus, ele viu uma necessidade, quando ele entrou no templo, ele viu que era necessário purificar o templo. Por isso Jesus expulsou aquelas pessoas dali, derrubou as mesas. Não era errado trocar dinheiro, não era esse o pecado. Eu quero que você entenda isso. Não era isso, não era disso que Jesus estava falando. Todos nós hoje precisamos de dinheiro. Dinheiro para pagar uma conta, dinheiro para sobreviver. Esse microfone custa dinheiro, os celulares que eu estou transmitindo custam dinheiro. Se você se reúne numa igreja física, ela paga o aluguel, ou ela paga IPTU, ou ela paga a construção em si que foi edificada ali. Não era errado também vender animais. Naquele momento ali, era o que eles usavam para fazer o sacrifício. Mas o que era errado era que a função essencial do templo passou a ser isso. A função essencial, a prioridade daquele templo passou a ser o dinheiro. Não era mais a adoração a Deus. E hoje, infelizmente, eu percebo isso. Em muitas igrejas acontece tanta programação, tantos eventos, coisas boas até, só que a igreja perdeu o seu foco. O Tiago falou que a verdadeira religião é cuidar das viúvas e dos necessitados. Infelizmente, muitas igrejas hoje, elas têm como foco o dinheiro. É muito triste falar isso. Muito triste falar isso. Igrejas que transformaram a sua missão em uma meta financeira. Perdeu o foco. E a igreja, com isso, na sociedade, para muitas pessoas, e eu estou nas redes sociais, eu vejo muita inquietação e indignação, para muitas pessoas, a igreja não é mais reconhecida como um organismo espiritual. Muitas pessoas pensam assim. E nós, como cristãos, nós temos que resgatar isso. A purificação do templo é a purificação, primeiramente, da minha mente, do meu corpo, através de uma atitude de santidade, de compaixão, da expressão dos frutos do Espírito na minha vida. E isso depois se transforma em um movimento coletivo que contagia as pessoas da minha família, da minha comunidade, da minha cidade, de uma forma natural, não de uma forma impositiva. Eu fico vendo a igreja hoje, e eu sei que tem pessoas muito maduras me ouvindo, então entenda isso que eu vou falar. Nós, democraticamente, defendemos um Estado que é laico. Nós sempre fomos assim, não, o Estado tem que ser laico. Ou seja, o Estado não pode ter uma religião. E isso é o correto. Só que aí, quando um professor ou uma professora da rede pública abre as suas aulas com uma oração, nós ficamos maravilhados, é ou não é? Eu pensava dessa maneira, mas eu estou num processo de transformação, de crescimento, e eu espero que você também esteja. Ah, pastor, é errado orar? Não, não é errado orar. Mas a partir do momento em que um cristão evangélico tem o direito de orar dentro de uma sala de aula para os seus alunos, o espírita, o umbandista, ele também teria o direito de expressar a sua fé ali através de um ritual dele. Porque o Estado precisa ser laico e nós temos liberdade religiosa.
Então, do mesmo jeito que você não quer que o católico reze uma Ave Maria no início da aula lá para o seu filho, nós também não podemos nos conformar em abrir uma aula com uma oração. Então não faz nenhuma coisa nem outra. Eu espero que vocês entendam isso. No nome de Jesus. Eu sei que essa mensagem alcança muitas pessoas, mas se é um Estado laico, então eu não posso dar preferência para a igreja A ou a igreja B. Muitas vezes nós não fazemos evangelismo, nós fazemos proselitismo. Nós queremos impor a nossa religião goela abaixo das pessoas. Então, para muitas pessoas, a igreja perdeu esse reconhecimento de organismo espiritual que ela carrega por legitimidade dada por Jesus aos apóstolos e transmitida ao mundo inteiro através da pregação do Evangelho. Amém? Mas eu quero que você dê a sua opinião também. Mas você pode me refutar, mas argumente de uma forma coesa aí, de uma forma bem embasada, tá bom? Porque se nós, eu vou dizer novamente, se nós vivemos uma democracia e a Constituição diz que o Estado é laico, ou seja, o Estado não tem uma religião preferida, a nossa atitude tem que ser essa, de termos liberdade. E se eu quiser orar na hora do intervalo? Amém, vai para um cantinho lá, reúne quem você quiser e ora. Mas as figuras de autoridade, elas não podem impor a religião para as pessoas, e muitas vezes é isso que está acontecendo. Atos capítulo 20, 28, Atos capítulo 20, versículo 28, diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Amém? Deixa eu ver só os comentários aqui um pouquinho. A Andréia está falando assim: eu concordo, os direitos são iguais. Muitos não entendem dessa forma, infelizmente, a pastora Simone está falando aqui. Tem pessoas pedindo oração, eu vou orar no final por todos. O Bruno Dias está dizendo: concordo plenamente. A auxiliadora está dizendo: penso que Jesus é a verdadeira igreja. O Adão está falando: corretíssimo, pastor. Nós precisamos ser luz, democracia, liberdade, não podemos impor nada. A Patrícia está falando aqui: olha, eu sou evangélica, meu marido é católico. Pronto, nós temos que conviver em paz. O que Jesus nos mandou, irmãos, foi pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Aquele que aceitar, aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, ele será batizado. Pronto. Mas eu não tenho que impor isso para as pessoas, não. Amém? No nome de Jesus. Jesus não morreu para estabelecer uma organização social. Ele morreu para salvar a nossa alma, porque nós estávamos perdidos. Nós andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Então, o templo, voltando a falar do templo aqui, nós estamos falando sobre a purificação do templo. O templo de Jerusalém, ele tinha sido construído para que o povo de Israel pudesse cultuar a Deus, através das suas orações e dos seus sacrifícios. E havia um espaço dedicado para aquelas pessoas que não faziam parte da nação judaica, que são chamados gentios, que também viriam de outros lugares para adorar o Deus de Israel. Então aquele pátio onde Jesus entra é o pátio dos gentios. Aquelas pessoas ali, mesmo que não fossem judeus, eles podiam conhecer as escrituras, eles podiam participar das festas anuais, e quando eles voltavam para as suas respectivas nações, muitos deles
influenciavam o seu povo a servir a Deus. Ou seja, outras nações eram abençoadas através de Israel. Então, o propósito original pelo qual Deus pediu para edificar um templo estava sendo cumprido. Deus nunca teve como propósito salvar apenas um povo, salvar apenas uma nação. Israel nasceu para ser um reino de sacerdotes. Êxodo capítulo 19, versículo 6, o Senhor diz: vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdotes. Israel cumpriria o papel de interceder pelos povos, levando as outras nações também a conhecer a Deus. Só que, quando Jesus entrou ali, ele viu que, ao invés de Israel estar dando um bom testemunho para aqueles que não conheciam a Deus, os mercadores estavam impedindo as nações de conhecerem as coisas espirituais, de conhecerem o Senhor. Porque os cambistas e os vendedores vendiam produtos com preços exorbitantes, abusando do povo. Por isso que Jesus quis purificar o templo. Aqueles cambistas roubavam as pessoas que estavam ali de forma sincera buscando a Deus. E aqui não tem como não fazer um paralelo com a igreja de hoje. Eu sei que a maioria das pessoas vai até a igreja com o coração sincero, buscando a Deus. Muitos vão em uma necessidade, muitos vão porque foi o que aprenderam com a tradição dos seus pais, mas eles vão porque a pessoa pensa assim: não, eu tenho um momento na minha semana em que eu paro para exercer aqui os rituais da minha religião. Só que muitos líderes cristãos, e aqui eu coloco de qualquer religião, se aproveitam dessa sinceridade do povo e começam a explorar de forma incorreta essas pessoas. Então, o lugar que seria chamado casa de oração, que deveria ser uma casa de oração para todos os povos, se tornou um covil de ladrões. É o que Jesus está dizendo aqui. Alguma semelhança com algumas igrejas que você conhece aí? Não precisa colocar o nome, não. Mas a gente sabe, irmãos, que existem os vendilhões do templo, né? Pessoas que se tornaram profissionais da fé. Essa semana eu vi um vídeo de uma pessoa fazendo assim uma coisa absurda com um grupo e falando que aquilo era para que o nome de Deus fosse glorificado, e Deus não tem nada a ver com aquilo, sabe? Deus não tem nada a ver com... O culto a Deus, ele é racional. Eu gosto muito de um pastor daqui de Belo Horizonte, o pastor Márcio, que tem um projeto que nós apoiamos, é um projeto lá na comunidade Morro das Pedras, projeto Romper, e ele faz um trabalho com crianças e adolescentes em situação de risco. Ele faz um trabalho social maravilhoso. Ele se propôs, junto com a esposa dele, a dar uma refeição por dia e prega a palavra de Deus para essas pessoas. E é maravilhoso, é um trabalho maravilhoso. E tem dia que ele foi meu professor no seminário, havia dias em que ele juntava aqueles meninos ali, os adolescentes, o grupo, né, que ele estava tomando conta, que geralmente são pessoas que a igreja não quer, porque não levam dízimo, não levam oferta, não tem nada. E o pastor levava eles no estádio para ver o jogo do Atlético, o jogo do Cruzeiro, o jogo do América. E ele postava na rede social dizendo assim: hoje o nosso culto é aqui, ó. Hoje nós estamos cultuando a Deus aqui. Nós precisamos quebrar algumas coisas em nós. Nós estamos em processo de transformação, em uma nova compreensão das coisas de Deus. Eu já fiz parte de igrejas evangélicas e eu sou muito grato a tudo que eu aprendi, a como eu fui cuidado e pastoreado. Mas na minha concepção,
eu tinha que passar mais tempo na igreja do que na minha própria casa. E eu muitas vezes sacrifiquei a adolescência, a infância dos meus filhos, a juventude deles, envolvendo eles em coisas da igreja que eram bênção, mas que não precisava ser naquele nível de exagero que eu estava levando. Eu quero que você me entenda aqui, no nome de Jesus também. Eu estou colocando a minha cara para bater hoje, hein? Então, eu ia na igreja segunda, terça, quarta, sexta-feira culto de libertação, sábado rede de jovens, domingo escola dominical, domingo à tarde evangelismo, domingo à noite culto de celebração. E eu estava sufocando a minha família com tantas atividades. Sendo que se eu fosse para uma pizzaria com a minha família, talvez fosse um culto que agradasse mais a Deus. Porque era um tempo de comunhão com a minha esposa, com os meus filhos. Então, muitas vezes a gente foca muito no templo, na igreja, na instituição, nos trabalhos, e esquece de tirar férias com a família, uma vez por ano. É uma coisa para a gente pensar, irmãos. Eu preciso prestar um culto a Deus todos os dias. Deus não está somente na igreja. Deus não está restrito a 4 paredes. Eu estou aqui na minha casa. Estou aqui com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos. Você acha que Deus está aqui? Jesus disse que onde houvessem 2 ou 3, Ele estaria. Eu não estou querendo anular o trabalho que é feito de forma presencial, aí na sua igreja, na sua comunidade. Vai, participe. Mas dê um tempo para você mesmo. Dê um tempo para sua família. Dê um tempo para os seus filhos. Tire um tempo para a comunhão com a sua esposa, com seu marido. Porque esse é o culto que verdadeiramente agrada a Deus. Nós não podemos perder esse propósito. Jesus entendeu que aquele templo, a figura do templo, havia perdido o seu propósito. O seu propósito inicial era espiritual, era louvar a Deus, era engrandecer o nome de Deus. Mas o propósito agora era puramente financeiro. Então eles haviam se desviado. A visão comercial se sobrepôs à espiritual. A intenção de servir aqueles que se achegavam para adorar a Deus cedeu lugar aos interesses que agora passaram a ser financeiros. A casa de oração se tornou um covil de ladrões e de salteadores. Eu e você fomos separados por Deus para sermos habitação do Altíssimo na terra. Aonde você vai, você carrega a presença de Deus com você. Onde você estiver, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, você carrega a presença do Espírito Santo em você. E Deus quer tocar as pessoas através de nós. Às vezes a gente fica pensando assim, não, eu tenho que levar a pessoa para a igreja. Você precisa primeiro mostrar Jesus em você, nas suas atitudes, na sua mansidão, na sua humildade, na sua compaixão, no seu compromisso, na sua fidelidade. Não adianta querer enfiar Jesus a goela abaixo dos seus filhos se você não é um bom marido, um bom pai, uma boa esposa, uma boa mãe. A primeira imagem que as pessoas têm de Deus, aquelas pessoas que não conhecem Jesus, é através da nossa vida. O primeiro livro que eles vão ler não é a Bíblia, é o livro da sua vida. Eles vão olhar para mim e para você e dizer, eu vejo Jesus. Ou vão dizer, eu não vejo Jesus naquela pessoa. Então, isso é muito sério, irmãos. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós não podemos permitir que
ele seja usado para o pecado, para a prostituição, para os vícios. Você tem um vício? Você tem um vício que está te prejudicando, está prejudicando as pessoas à sua volta? Hoje o Senhor te chama a abandonar esse vício, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Você, a partir do momento que está cedendo a essa vontade, você está deixando de cumprir o propósito divino para o qual Deus chamou você. Não deixe que o seu coração se corrompa pelo engano da cobiça. Não tire Deus do centro do seu coração. Jesus quer ocupar o lugar principal na sua vida. Amém? Eu quero orar por você, no nome de Jesus. Deus, Ele tem poder para sarar a sua igreja. Deus tem poder para curar o templo, para reedificar o templo caído. Seja esse templo a igreja dele, espiritual, seja a minha vida ou a sua vida, para que nós voltemos a cumprir o propósito do Senhor. Precisamos conservar o nosso corpo santo ao Senhor. Deus habita em nós e pessoas serão abençoadas através de nós. O significado de Jesus purificar o templo é para mostrar que a fé em Deus, ela não pode ser vendida. O evangelho não é um comércio, não pode ser comercializado. Ah, pastor, o senhor estava vendendo livro aí agora há pouco. Irmãos, o que Deus permite que nós arrecadamos com esse canal, com as nossas mensagens, com os livros que vendemos, com as canecas que nós vendemos um dia, hoje não estamos vendendo mais, é para a manutenção de tudo isso aqui que você está vendo, que parece que é pouco, mas exige muitas coisas. Então eu tenho plena consciência, eu tenho o coração em paz quando eu me deito no travesseiro. Muitas pessoas perguntam assim, mas você não cobra quando você vai pregar numa igreja? Não, não cobro. Pode perguntar em qualquer igreja por onde eu passei se eu estabeleci algum valor. Se houve algum tipo de oferta, foi algo espontâneo. A fé em Deus não pode ser comercializada. Amém? O seu coração, como templo do Espírito Santo, precisa estar puro, estar limpo. E a igreja da qual nós fazemos parte, ela será lavada, ela foi lavada e ela continuará sendo purificada e usada como instrumento de Deus aqui nessa terra. Eu quero orar por você. No nome de Jesus. Se você puder, feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Pai amado e querido, eu quero apresentar a Ti cada pessoa, Senhor, que acompanhou essa mensagem, essa palavra e que colocou aqui o seu pedido de oração. Nós somos gratos pelos Teus ensinamentos. Eles nos revelam o cuidado que o Senhor tem conosco, como igreja, como partes do corpo de Cristo. Senhor, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Eu peço que o Senhor vá ao encontro de cada um que ouviu essa palavra e mostre o que nós precisamos absorver dela, em que precisamos mudar. E que o Senhor nos dê força e determinação para abandonarmos o pecado e prosseguirmos firmes rumo ao propósito estabelecido para nós. Eu peço que o Senhor supra todas as necessidades dos teus filhos, aqueles que pediram aqui pela cura das enfermidades, que o Senhor traga cura, aqueles que pediram pelas portas de emprego para que sejam abertas, que elas se abram, aqueles que pediram a restauração dos relacionamentos, seja entre esposa e marido, seja entre pais e filhos, seja entre irmãos da mesma comunidade, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga restauração, perdão e reconciliação sobre nós. Em nome de Jesus, nos dê uma semana de bênção, uma semana abençoada, que possamos refletir na Tua palavra todos os dias,
nos encha com o teu Espírito. Nós queremos glorificar o teu nome através do nosso corpo e não trazer desonra e vergonha para o Senhor. Por isso nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima transmissão, em nome de Jesus.